Um médico atende uma senhorinha de 91 anos e ambos ficam perplexos quando descobrem que ela está grávida de 3 meses. Mas o que ele descobre depois sobre ela faz tudo mudar. Era um dia ensolarado e o médico Bernardo corria com seu carro pelas ruas, atrasado para atender seus pacientes. Ele havia feito plantão no dia anterior até às 2 horas da manhã, chegando em casa apenas às 3h. O coitado estava tão exausto que capotou na cama, esquecendo-se de colocar o despertador para as 8 horas. A semana tinha sido extremamente cheia, com muitos plantões devido à falta de médicos no local. Muitos pacientes necessitados o aguardavam, e a pressão para atender a todos era enorme. Bernardo dirigia rapidamente, desviando agilmente dos carros mais lentos na tentativa de ganhar alguns minutos preciosos. As ruas estavam agitadas com o movimento matinal, e ele sentia a tensão em cada músculo enquanto avançava. Finalmente conseguiu estacionar rapidamente em sua vaga habitual. Desceu do carro quase correndo, pegou suas coisas e entrou no hospital com pressa. Ao passar pela porta giratória, foi recebido pelo som caótico do hospital cheio. As pessoas lotavam a sala de espera, todas com expressões de impaciência e frustração. Ele sentiu os olhares de desaprovação enquanto passava pelo corredor, tentando não se deixar abalar. Respirou fundo, tentando ignorar a pressão e manter o foco em seu trabalho. Só mais um dia, Pensou enquanto avançava para a recepção. Passou a mão nas várias fichas empilhadas no balcão. Eram muitas mais do que gostaria de enfrentar naquele dia, mas não havia escolha. 5 minutos e eu começo a atender, pessoal. Gritou ele na esperança de acalmar um pouco os ânimos na sala de espera. Sabia que não era o suficiente, mas precisava de um momento para se preparar. Em sua pressa, Bernardo jogou suas coisas na mesa de sua sala, sem olhar direito para nada. O jaleco foi vestido rapidamente e ele pegou a primeira ficha da pilha, com seu olhar procurando apenas o nome da pessoa. Sem perder tempo, foi até a sala de espera para chamar sua primeira paciente do dia. A multidão estava inquieta e ele sabia que cada segundo contava. Adélia Martins. Berrou ele com sua voz ecoando pelo corredor movimentado. Os murmúrios cessaram momentaneamente enquanto todos procuravam pela pessoa chamada. E então uma senhorinha bem velha, de uns 91 anos, com cabelos brancos como a neve e visível dificuldade para andar, se levantou lentamente. Bernardo observou com um misto de compaixão e curiosidade, enquanto ela se apoiava em uma bengala para se erguer. Seus movimentos eram cuidadosos e deliberados. Cada passo uma pequena batalha contra o tempo. O médico sentiu uma onda de empatia e respeito por aquela mulher idosa, que apesar de sua idade avançada e das dificuldades, vinha buscar ajuda médica sozinha. Ele se aproximou, pronto para oferecer assistência se necessário, notando as rugas profundas que contavam histórias de uma vida longa e provavelmente cheia de desafios. Bernardo conduziu a velhinha gentilmente até sua sala de consulta e a ajudou a se sentar. Ele era um homem gentil e fazia questão de que seus pacientes se sentissem à vontade para falar qualquer coisa. Bom dia, Adélia. O que está sentindo hoje? Perguntou com um sorriso acolhedor. A senhora começou a falar e, surpreendentemente, Bernardo achou estranho, pois sua voz era bem eloquente, não era trêmula ou fraca, diferente de uma idosa com a aparência desgastada como a dela. Então, doutor, já tem uns dias que estou sentindo uma dor muito estranha na minha barriga. Estou vomitando e sentindo muito enjoo de tudo. Explicou ela com clareza e precisão. O médico fez alguns questionamentos para entender melhor a situação. Há quanto tempo isso começou? É todo dia? Perguntava ele, anotando as respostas em sua ficha. Adélia respondeu pacientemente, detalhando seus sintomas. Já faz uns 3 meses, doutor. No início, pensei que fosse algo passageiro, mas os enjoos e vômitos não param. Bernardo pegou seu estetoscópio e começou a examiná-la. Os pulmões e o coração pareciam normais, sem chiados ou qualquer anormalidade esperada para alguém da sua idade. Perguntou sobre a alimentação dela e a mulher mencionou que estava tendo dificuldade para comer devido aos enjoos constantes. Bom, Adélia, com base nas suas queixas, acho que seria melhor fazermos um ultrassom rápido para ver se há algo visível em sua barriga. Sugeriu ele, preocupado com os sintomas persistentes. A velhinha assentiu, confiando no julgamento do médico. Ambos foram para a sala do ultrassom e ele comentou a situação para o enfermeiro que prontamente preparou o equipamento. Bernardo ficou ao lado da senhora, aguardando o início do exame. O homem ligou o monitor e começou o procedimento. Bernardo observava atentamente a tela, esperando ver algum sinal que explicasse os sintomas dela. Porém,
À medida que progrediam, a expressão do enfermeiro começou a mudar, refletindo surpresa e confusão. Está vendo isso, doutor? Perguntou sem conseguir esconder o espanto na voz. Bernardo inclinou-se para mais perto do monitor, ajustando o foco para ter uma visão mais clara. O que ele viu o deixou boquiaberto. Lá mostrava algo que ele jamais esperaria encontrar em uma mulher de 91 anos. O que é, doutor? Há algo errado comigo? Perguntou a mulher, percebendo a reação dos dois, com um tom de preocupação na voz. Bernardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Bem, Adélia, pelo que estamos vendo no ultrassom, parece que há algo dentro do seu abdômen que não esperávamos encontrar. Mas acho melhor fazer alguns exames adicionais para termos certeza do que é. A mente do médico estava a mil, tentando processar a possibilidade do que poderia estar vendo. Ele nunca havia encontrado uma situação tão inusitada e sabia que precisava tratar o caso com o máximo de cuidado e atenção. Olhou novamente para o monitor, confirmando o que seus olhos já haviam visto. Isso está correto, Eduardo? Bernardo perguntou ao enfermeiro com a mão no queixo, pensativo. O enfermeiro, igualmente surpreso, respondeu. Deixa eu ver direito. Será mesmo? Ele ajustou o monitor e olhou novamente, estreitando os olhos enquanto examinava os detalhes do ultrassom. O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Vocês estão assustados. A ansiedade era evidente na voz da senhora. Não, querida. Estamos apenas verificando se o que suspeitamos é isso mesmo. Bernardo disse gentilmente, querendo acalmá-la sem precipitar nada. É algum tumor ou algo maligno? A preocupação na voz de Adélia era notável. Bernardo estava perplexo, pois cada vez mais o ultrassom mostrava o que ele pensou ter visto primeiro. Não se preocupe. Respondeu, tentando manter a compostura e esconder sua própria surpresa. A mulher tentou confiar no médico, mas o semblante de perplexidade dele a deixava desconfiada. Ela observava cada movimento dele, esperando por uma resposta que não parecia chegar. Sentia o coração bater mais rápido, com a incerteza crescendo a cada segundo. Imprime isso para mim, Eduardo. Disse ele ao enfermeiro, ainda confuso. Vou voltar para a sala e aguardar. Bernardo precisava de um momento para processar a informação e pensar em como comunicar a situação para a velhinha de maneira sensível. Na sala de consultas, Adélia sentava-se visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela tentava manter a calma. O médico sabia que precisava introduzir o assunto delicadamente, preparando-a para a notícia inusitada. Bem, Adélia, o que está acontecendo é algo bem inusitado, para falar a verdade. Não é nenhum tumor nem câncer, mas eu gostaria muito que você fizesse um exame de sangue rapidinho, só para confirmarmos antes de eu te dar o diagnóstico. Deve demorar meia hora, ok? Falou ele com a voz suave e reconfortante. Ela estava frustrada, mas concordou, ainda apreensiva, e foi para a sala de coleta. Bernardo voltou sua atenção para o ultrassom impresso que o enfermeiro lhe entregou. Olhou perplexo para os resultados, tentando processar o que via. A imagem no papel era clara, mas a ideia era quase inconcebível. Quando a senhora voltou com os papéis na mão, entregou-os ao médico. Bernardo respirou fundo, sentindo o peso do momento. Doutor, o que os exames dizem? Perguntou ela com uma voz trêmula. A espera parecia uma eternidade para a pobre mulher. Bernardo olhou nos olhos da senhora, tentando transmitir calma e segurança, e falou algo que a chocou. Então, a verdade é que você está grávida. A mulher levou um susto. Por alguns segundos ficou parada sem dizer nada, completamente incrédula. Que? Como assim? Perguntou ela com a voz cheia de incredulidade, pois aquilo não poderia ser possível. O médico tentou explicar com calma, pois ele também estava intrigado com seu caso. Como uma senhora de 91 anos poderia ter engravidado dadas as circunstâncias? Era no mínimo muito estranho. Fizemos os exames e os níveis de beta-HCG, o hormônio da gravidez, estão altos. Isso indica que com certeza você está grávida. Mas não só isso. Veja bem aqui no ultrassom. Ele engoliu seco antes de revelar o que mais os deixou perplexos. Nosso espanto é que sua gestação já está de 3 meses e parece que, bem, são gêmeos. Adélia ficou em estado de choque. Por alguns segundos permaneceu parada, sem dizer nada, completamente incrédula. Mas eu tomo anticoncepcional. Como isso foi acontecer? Eu percebi mesmo que tinha parado de sangrar, mas... gêmeos? Ela estava em estado de catatonia, sem reação. Enquanto Adélia tentava processar a informação,
Bernardo também parou por um momento, pensativo. Como assim anticoncepcional? Ela ainda ovula a ponto de sangrar todo mês? Ela não entrou na menopausa, será? Essas perguntas rodavam em sua mente. Era extremamente raro, embora não impossível, que mulheres idosas ainda ovulassem, especialmente se tomavam hormônios. Adélia começou a chorar, meio sem compreender ainda, mas emocionada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela tentava juntar os pensamentos e colocava a mão na barriga com amor. A notícia era esmagadora, confusa e incrivelmente emocionante ao mesmo tempo. Sentia-se em um redemoinho de emoções, sem saber como reagir. Bernardo a observava atentamente, vendo a luta interna que ela enfrentava. Ele queria dizer algo para confortá-la, mas sabia que qualquer palavra naquele momento poderia não ser suficiente. A sala estava silenciosa, exceto pelo som baixo dos soluços da senhorinha. Mas ele ficou com uma pergunta na mente. Será que ela nunca teve filho e por isso estava tão emocionada? Uma mulher na idade dela normalmente já seria avó ou bisavó. Dona Adélia, a senhora já teve filhos? Perguntou o médico, curioso e querendo saber mais sobre a condição da mulher que, aos 91 anos, estava grávida de gêmeos. Pois é de conhecimento geral que, depois de uma certa idade, normalmente após os 50 anos, as mulheres naturalmente param de ovular e entram na menopausa. A situação de Adélia era, no mínimo, excepcional, e ele precisava entender mais. Só que a reação dela diante daquela pergunta não foi o que o doutor esperava. Ela enxugou as lágrimas com as costas das mãos e o olhou firme, como se não entendesse o porquê ele falou aquilo. Adélia se voltou para o médico e afirmou algo que fez o coração do homem quase parar. Como assim, senhora? Doutor, eu tenho 24 anos. O homem ficou calado, meio boquiaberto, sem saber o que pensar. Tem 24 anos, Dona Adélia? Ele repetiu, meio que rindo para descontrair por uns segundos, achando que se tratava de uma brincadeira. Contudo, a expressão dela não denunciava isso. Ela estava séria, quase indignada com a situação. Doutor Bernardo, o senhor por acaso leu minha ficha? Falou até meio brava. Só aí o homem percebeu que, por conta do cansaço e da correria, havia apenas lido o nome dela. Sentiu uma onda de vergonha e culpa, algo que raramente experimentava em sua carreira médica. Eu... Ele começou a gaguejar, tentando encontrar as palavras enquanto pegava a ficha da mulher. Passando os olhos rapidamente pelos dados, o médico finalmente viu a data de nascimento. Não é possível. Pensou em silêncio, sentindo seu rosto queimar de vergonha. Bernardo havia cometido um erro enorme, um que quase nunca cometia. Ao não ler a ficha de Adélia com atenção, não percebeu que aquela mulher de 24 anos tinha uma condição genética muito rara chamada progeria, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford. É uma doença genética extremamente rara que causa envelhecimento rápido em crianças. Os sintomas geralmente começam a aparecer nos primeiros 2 anos de vida, incluindo características como crescimento lento, perda de cabelo, pele enrugada e características faciais distintas que lembram sinais de envelhecimento avançado. Cada detalhe descrito ali na ficha confirmava a condição dela, algo que deveria ter notado imediatamente. O homem sentia-se profundamente envergonhado por não ter dado a devida atenção aos detalhes que poderiam ter evitado essa situação tão desconcertante. Adélia observava o médico, percebendo a luta interna dele enquanto processava a informação. Ela suspirou, tentando aliviar um pouco da tensão. Eu sei que é raro, doutor. Já passei por muitas situações em que as pessoas não entendem ou ficam chocadas ao me verem. Disse ela com a voz agora mais calma, confortando-o. O homem finalmente se pronunciou. Eu sinto muito, Adélia. De verdade. Eu sou médico e deveria ter prestado mais atenção à ficha da minha paciente. Por favor, aceite minhas desculpas. Ele estava vermelho de vexame. A jovem acenou com a cabeça, com um leve sorriso de compreensão surgindo em seus lábios. Tudo bem, doutor. Já estou acostumada. Vamos nos concentrar na saúde dos meus bebês agora. Bernardo sentiu a magnitude da situação. Aquela jovem que parecia uma senhora de 91 anos era apenas uma mulher normal que estava grávida de gêmeos. A condição rara dela tornava a gravidez ainda mais extraordinária. Bem, Adélia, a progeria pode trazer alguns desafios adicionais para a sua gestação. Porém, vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que você e os bebês estejam bem. Disse ele com um tom reconfortante. A moça sorriu, sentindo uma mistura de alívio e esperança. Obrigada, doutor. Eu confio em você.
Bernardo sentiu um novo senso de responsabilidade e determinação crescer dentro de si. Estava decidido a fazer o melhor pela jovem e seus filhos, garantindo que eles recebessem o cuidado e a atenção necessários. Agora tudo o que Adélia queria era poder avisar seu noivo que estava grávida. Os anticoncepcionais claramente falharam, mas isso não era uma fatalidade, e sim uma bênção. Finalmente poderia ter uma família. Pessoas na condição dela não têm uma expectativa de vida muito grande. Normalmente morrem na adolescência. Já Adélia era um milagre por ter 24 anos e ainda mais por estar grávida. O lado bom era que, como a síndrome de progeria é uma mutação no gene LMNA, significava que a mutação provavelmente não passaria para seus filhos. A gestação da mulher foi acompanhada de perto pelo médico e sua equipe. Contra todas as probabilidades, ela teve uma gravidez tranquila. Cada exame mostrava que os bebês estavam se desenvolvendo bem e a saúde de Adélia era monitorada constantemente. E é claro que uma situação tão inusitada como aquela, sobre a notícia de sua gravidez, se espalhou rapidamente. Adélia ficou famosa, saiu em todos os jornais e deu entrevistas para mostrar ao mundo que pessoas com progeria podem viver uma vida normal e realizar seus sonhos. Quero inspirar outras pessoas com a minha condição, disse ela em uma das entrevistas. A vida pode ser cheia de surpresas e nunca devemos perder a esperança. Finalmente, no final do ano, chegou o tão esperado dia. A jovem entrou em trabalho de parto e seu noivo, Felipe, estava ao seu lado, segurando sua mão e oferecendo apoio e palavras de encorajamento. Após algumas horas de trabalho de parto intenso, os gêmeos nasceram. O primeiro choro dos bebês encheu a sala, trazendo lágrimas de alegria aos olhos de todos presentes. O casal olhou para seus filhos com uma mistura de amor e incredulidade. São perfeitos, Disse a mãe, segurando um dos pequenos nos braços. Felipe, segurando o outro bebê, concordou. Sim, eles são. Nossa família está completa agora. Adélia se sentiu completa naquele momento. Toda a dor, a luta e as adversidades que enfrentou ao longo da vida culminaram naquele instante de pura felicidade. Ela olhou para o noivo e para seus filhos, sentindo-se grata por cada momento que a levou até ali. A jovem, que parecia uma senhora de 91 anos, mostrou ao mundo que, apesar das dificuldades, é possível encontrar felicidade e realizar sonhos. Sua jornada foi marcada por desafios, mas também por uma resiliência inabalável e um amor profundo por sua família. Eles viveram felizes, aproveitando cada dia juntos e celebrando a vida que construíram, pois o universo pode sempre trazer surpresas maravilhosas. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até uma próxima história emocionante.